Oi meninas! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito na moda agora, que é o uso do celular nas atividades de trabalho e como o celular pode atrapalhar na nossa produtividade, roubando a nossa atenção, o nosso foco. E hoje ele é considerado um dos grandes vilões da produtividade em qualquer trabalho. E isso também acontece no nosso dia a dia, na nossa casa. E mesmo se você trabalha fora ou se você trabalha só em casa, o celular ele é um fator de estresse, né? Ele pode ser um fator de estresse, de aumentar o nosso estresse no dia a dia. Ou seja, existe uma maneira correta da gente usar essa ferramenta, então, quer dizer, não é só coisa ruim, tem coisa boa também. Mas a gente precisa estar atento para não deixar que o celular roube, né, na verdade, a nossa atenção e atrapalhe no desenvolvimento das nossas atividades, fazendo com que a gente fique com mais coisas acumuladas para fazer e dando aquela sensação de que realmente a gente não produziu como deveria, tá certo? Então, eu vou falar mais pro final do vídeo também as coisas positivas, de como você usar esse aparelhinho, essa ferramenta de uma maneira saudável no dia a dia, para facilitar, na verdade, o nosso trabalho ou trazer coisas positivas a partir do seu uso, tá certo? Então vamos lá. Aliás, na semana que vem eu vou fazer um vídeo super bacana, um vídeo muito importante, que é importante que vocês vejam esse vídeo, que vai sair na semana que vem, falando sobre o estresse. O estresse relacionado ao trabalho doméstico, o estresse, como o estresse funciona dentro do nosso corpo, como isso pode afetar a gente e causar, na verdade, doenças. Mas hoje a gente vai voltando aqui, hoje a gente vai falar sobre o celular. Muito bem. Então, existem algumas maneiras da gente diminuir, digamos assim, essa influência que o celular tem sobre a vida da gente, no sentido de causar de roubar o tempo da gente e o nosso foco. Então, vamos lá. Uma das coisas que acontece é que você pode começar o seu dia ligando o celular, né? Você acorda e imediatamente você se apega naquilo, né? E já liga. A primeira coisa que você faz, acordou, a primeira coisa que você faz é entra no celular. Isso é um mau sinal. Isso é um sinal de que talvez você já esteja ficando com um certo vício, vai, digamos assim, né? Quer dizer, a primeira coisa que você faz quando você acorda já é pegar o celular para conferir as coisas, enfim, a gente sempre vai criando na cabeça da gente uma desculpinha, né? Para já, ai, porque eu preciso checar as mensagens, ai, eu preciso checar até a temperatura, sabe? Às vezes precisa mesmo, mas será que realmente você não pode ver a temperatura no dia anterior e já deixar sua roupinha preparada lá para o dia seguinte, para o que você deve usar, em relação à roupa mais adequada? Você precisa realmente ver isso de manhã cedo? Então, a gente vai criando mecanismos de fortalecer, digamos assim, os nossos vícios, tá certo? Então, a primeira coisa é, você usa o celular logo quando acorda, você liga o celular, essa é a primeira coisa que você faz? Muito bem. Ou essa é a última coisa que você faz no dia? Quer dizer, você desliga o celular e dorme? Ou você faz outras coisas, deixa o celular lá de lado e vai ler um livro, ou vai conversar, né? Ou fazer outra coisa que não seja o celular. Porque se você estiver acordando, vendo o celular, ou usando o celular como a última coisa que você faz no dia, então talvez realmente isso seja um sinal de que o celular está tendo um peso maior do que deveria na sua vida. Então presta atenção que isso pode ser o primeiro sinal de estresse e de vício, tá certo? Muito bem. A segunda coisa é que o celular, ele pode ser uma ferramenta que causa esse estresse na gente, porque você acaba se deparando sempre com notícias ruins, com
a mídia, né, de uma maneira geral, ela acaba às vezes colocando em evidência coisas que vão chamar a atenção. E a gente sabe que o ser humano, ele fica com muito mais atenção em coisas negativas, até por uma questão de sobrevivência, isso vem lá dos nossos antepassados, a gente se fixa mais e se preocupa mais e dá mais atenção a coisas negativas do que positivas. Então, é claro, toda a mídia, ela vai dar muita atenção, vai dar muito enfoque, vai falar muito sobre as coisas negativas que acontecem no mundo, de uma maneira geral, tá? Não é à toa que certos programas de violência, etc., tem muito ibope, fazem muito sucesso, tá certo? Então, o ser humano fica muito preocupado em estar checando essas coisas ruins que andam acontecendo. Mas, às vezes, isso é um excesso. Toda vez que você entra no celular, você acaba se deparando com uma enxurrada de notícias negativas que vão entrar, digamos assim, dentro de você, que vão ocupar a sua mente, né, o seu espírito, vão sugar, de certa maneira, a sua energia, fazendo com que você acabe gerando, né, lá dentro de você, sempre uma sensação de angústia, de pavor, de medo. Então, a gente sabe que o contato com muitas coisas negativas pode influenciar o nosso humor, pode influenciar a nossa psique, pode influenciar a nossa mente, né? O que a gente sente, e a gente acaba desenvolvendo, às vezes, até doenças mesmo, pânico, medo, enfim. Às vezes não é nem tudo isso, mas assim, sabe aquela sensação de angústia, de que sempre alguma coisa ruim está acontecendo? Olha, isso aconteceu comigo, por exemplo, no começo da pandemia. Eu, como médica, acabei me preocupando muito em estar atenta às notícias, ao que estava acontecendo, não só no mundo, mas aqui no Brasil também, e lendo trabalho científico, né, coisas que estavam saindo em relação a parte médica, porque, claro, como médica, muitas pessoas me recorreram a mim, família, amigos, enfim, né, queriam uma opinião. Então, no começo da pandemia, alguns dias eu cheguei a receber mais de 1000 mensagens. Então, eu passei a de fato, me preocupar muito em ter notícias, em ter dados confiáveis para poder passar para as pessoas, tá certo? Então, isso me influenciou de tal maneira que eu passei a não dormir. Eu tive crises horríveis, assim, de insônia. Fiquei, de fato, muito estressada. Comecei a ter uma certa angústia, coração disparado, sabe? Vira e mexe, eu me pegava assim, sabe, dando aqueles suspiros. Realmente eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem. E aí até eu precisei, em algum momento aí, me desconectar um pouco, para não receber tanta influência, assim, negativa, e para poder acalmar, sabe? Então, receber notícias, uma enxurrada de notícias negativas, acaba influenciando, então, o nosso humor, a nossa psique. Então, muitas vezes, vale a pena você filtrar, digamos assim, não ficar toda hora lendo tantas coisas negativas e filtrar um pouco, se afastar um pouco, se manter um pouco distante, né? Não é que ele tem que ficar alienado, mas assim, maneira, né? Filtra um pouco essa carga, digamos assim, de notícias ruins que você deixa penetrar dentro de você, tá certo? Muito bem. Uma outra forma do celular causar um certo estresse e não ser uma coisa tão boa pra gente é que muitas vezes a gente acaba se deparando com uma vida maravilhosa, romântica, linda, todos os seus amigos estão lá, maravilhosos, lindos, vivendo, né, as 1000 maravilhas, sempre todo mundo sorrindo, sempre todo mundo mostrando coisas, né, ótimas, como se a realidade fosse sempre perfeita. E, na verdade, a gente acaba fazendo uma comparação da nossa vida, das nossas condições sociais, das nossas condições financeiras com as pessoas que estão ali no nosso feed, que são ali os nossos contatos, que são ali os nossos amigos, às vezes são amigos mesmo, às vezes não são, mas você vê
tanta realidade positiva e fazer essa comparação com a sua realidade, né? Porque o dia a dia da gente não é perfeito. Uma dona de casa sabe, né? Uma mulher, ela sabe como a gente vive, às vezes, né, numa correria, tanta coisa para fazer, correndo de lá para cá, muita coisa na cabeça. Não é sempre que você está de bom humor, linda, maravilhosa, né? Lá, maquiada, bonita, sorridente, ou indo para lugares legais, sempre maravilhoso, né? A família, não é sempre assim, né? Então a gente sabe. Só que como você vê isso toda hora ali, isso acaba dando uma sensação de que você não é feliz, né? E não é isso, né? A vida da gente não é sempre feliz. A gente tem altas e baixas, tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente tá mais ou menos, tá certo? Então, essa comparação, ela não é saudável pra gente, né? Então, é claro, você deve olhar, porque a gente gosta, mas sempre com aquela parcimônia de que aquilo não é exatamente a constância, né? A vida das pessoas não é sempre aquilo que aparece ali no seu feed de notícias, que aparece ali no seu Instagram, no seu Facebook, né? Não é sempre aquilo lá, tá certo? Então, essa é uma maneira também da gente ficar, de certa forma, estressado, aumentar umas coisinhas que acontecem lá dentro, na semana que vem eu vou explicar melhor, e fazem a gente desenvolver esses sintomas também de menos-valia, autoestima baixa, sabe? Então, olha as pessoas que são legais, que você gosta realmente, que são importantes para você, né? Troca mensagem, às vezes é bacana. Ao invés de você ficar só olhando, de repente entra em contato, conversa, isso faz super bem. A gente conversar com as pessoas que são amigas, troca mensagem, manda um recado, pergunta como é que tá. É mais produtivo, né, para o nosso desenvolvimento, você conversar de fato com as pessoas, do que simplesmente ficar olhando ali o feed, passando aquilo lá. Que isso acaba, de certa forma, dando um vício pra gente, né, ficar passando aquele dedinho ali e ficar se fixando demais na vida, né, na vida feliz, digamos assim, das pessoas e fazendo uma comparação com você. Maneira, tá? Outra coisa que acontece muito com as mulheres, né, principalmente aí as donas de casa, é que a dona de casa, ela vive num certo isolamento social. Ela tá sempre em casa, às vezes ali só com a família, com os filhos, né, não tem né, uma vida, muitas vezes não tem uma vida de trabalho, uma vida de diversão, não tem uma vida extra casa, né? E aí o que acontece é que você usa a rede social, você usa o celular para ter um contato com o mundo, né? Então, você não tem um contato direto, né? Você às vezes tem um contato só ali com a sua família, mas não tem realmente um contato constante com o mundo externo, com coisas diferentes, né? Uma vida social aí ativa. Então, você usa o celular, você acaba fazendo uma interface que a gente fala, né? Você se conecta com o mundo, não de uma forma direta, mas de uma forma intermediária, através do celular. E aquilo que eu disse, não é que você conversa com as pessoas, você fica assistindo como um espectador esse mundo social. Mas como aquilo é, muitas vezes, a forma que você tem de ver as coisas, de ver o mundo além da sua casa, aquilo acaba te viciando, porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, a gente não foi feito para viver isolado. O ser humano é um ser que a gente fala, é um ser social, a gente precisa desse contato. É através dessas relações sociais que a gente se desenvolve, que a gente aprende coisas novas, tá certo? Mas quando você usa esse aparelhinho ali no meio, essa interface que seria o celular, você não está de verdade vivendo essas relações. Você está assistindo, né? Muitas vezes você lê, a gente aprende muita coisa também, e é bacana utilizar a ferramenta com um aprendizado, a gente vai falar já já. Mas quando você só usa isso, ou usa muito mais o celular como uma forma de contato social, mas
dessa forma de espectador, né, como uma pessoa que está assistindo ali, sem vivenciar, aquilo pode te gerar um certo vício, porque é como se fosse um escape. Você vive tão isolada e aí você acaba se viciando porque você precisa daquilo, né? A gente precisa do contato social. Então você fica utilizando demais aquilo como uma substituição do que seria o verdadeiro, do que seria o real, que seria o contato de fato, direto com as pessoas. Então, mais uma vez, muitas vezes vale mais a pena você fazer um vídeo, né? Fazer um vídeo, uma chamada de vídeo para conversar com alguém, ou uma chamada mesmo por telefone, uma chamada uma ligação, né? Pelo WhatsApp, por exemplo, para você interagir de uma maneira um pouco mais direta com as pessoas e realmente vivenciar mais coisas do que simplesmente assistir, tá certo? Isso também é uma das formas do celular deixar a gente viciado, tá? Muito bem. Uma coisa que pode acontecer é também você tá recebendo demais notificações. Então, você fica escutando toda hora que chegou uma mensagem. Você toda hora, outra mensagem. Daqui a pouquinho, uma outra do Facebook. Outra, daqui a pouco, uma chamadinha que veio do WhatsApp. E você fica recebendo essas notificações e acaba prestando muita atenção no que está acontecendo no celular e acaba te gerando uma angústia quando você não recebe a notificação. Nossa, né? Ninguém me mandou uma mensagem. Você não pensa isso, mas você sente lá dentro, sabe? Sem consciência, você fica se apegando àquele dado, né? Aquela informação que vai chegando ali na sua cabeça. Sem você perceber, você fica viciado naquele sonzinho, digamos assim, sabe? Quando ele não acontece, você vai lá para olhar. Meu Deus, será que, né? Será que ninguém me mandou uma mensagem? Será que, né? Você fica viciado até nessas notificações, né? Então, elas vão chegando ali na sua caixa, um e-mail, ou uma mensagem do WhatsApp, ou do Face, enfim, no Instagram. Você fica toda hora olhando para o celular e tentando escutar se não chegou alguma coisa, né? Ou você posta, às vezes, uma coisa e fica sempre atento para ver se você vai receber uma recompensa. Tá? A gente vai falar na semana que vem sobre essas recompensas. Então, essas recompensas, elas também são formas de você ficar apegado àquele aparelho, de você ficar conectado com o celular e muitas vezes desviando o seu foco para coisas mais úteis, para coisas mais importantes, que seria, digamos, agilizar no trabalho ali, no trabalho doméstico, agilizar nas suas coisas, no que você tem que fazer, para você ter um tempo de qualidade dedicado a coisas que são mais produtivas, mais importantes para você. Então, cuidado com as notificações, tá? Então, uma das dicas que a gente dá, né, para você ir se desconectando, né, para você não ficar tão apegado, tão viciado no celular e não deixar que o celular seja um motivo de estresse a mais no seu dia a dia, porque a gente já tem muito estresse no dia a dia, é você seguir alguns passinhos, tá? Então, um deles, primeiro, já vou começar falando disso, desative as notificações, para que você não fique toda hora recebendo esses sinais de que algo está acontecendo ali no aparelhinho. Muitas vezes é mais importante você estabelecer ali períodos, digamos assim, para você checar o que está acontecendo no celular. Você determina de manhã, de tarde, de noite, períodos, né? Então, períodos da manhã, não exatamente quando você acorda, um período da manhã, um período, por exemplo, depois do almoço, e um período no final da tarde ou no comecinho da noite, aí também não exatamente na hora de dormir. Você fixa esses períodos e realmente se desconecte do celular quando você precisa de um foco em algumas atividades que a gente faz que você não quer ser interrompida. A gente, no nosso trabalho de doméstico, a gente já é muito interrompida. Então, toda hora vem, é mãe, é isso, é onde tá, é o que eu faço, caí.
toda hora a gente é interrompido. Então, deixar o celular um pouco de lado, para você não ser interrompida também pelo celular, é uma maneira de você diminuir o seu estresse no dia a dia, tá certo? Uma outra dica aqui muito legal para você não ficar tão influenciada por coisas negativas, né? Deixe de seguir pessoas, páginas, grupos que te fazem mal. E é deixar de seguir mesmo, sabe? Tira fora. Sabe aquelas coisas que... Sabe, a pessoa que às vezes é pessimista demais, que sempre fala, parece que suga a energia da gente, né? Às vezes é um grupo que é muito conflituoso, que tem sempre um estresse a mais, sabe? Ou páginas que te trazem muita coisa assim de violência. Então, não vale a pena. A gente já tem tudo isso na vida sem a gente querer. Então, você pode ativamente ficar longe, na verdade, dessas coisas, para você não se influenciar tanto por coisas negativas que já vão aparecer normalmente nos noticiários, nas coisas. Você abre o celular, tá cheio de coisa. Então, se desconecte de coisas que você pode se desconectar e que te fazem mal, com páginas, grupos e pessoas, tá certo? Deixe de ter mais estresse do que você precisa. E muitas vezes, até coisas que você não tem tanto interesse, né? Às vezes a gente dá lá um seguir, porque a gente, sei lá, ficou empolgado, às vezes com alguma coisa, mas depois você vai percebendo que no dia a dia aquilo lá não tá te trazendo tanta coisa. Tira fora. Tanta coisa boa. Tira fora. Só não vai tirar o meu canal. Brincadeira, meninas. E até o meu canal, sabe? Se você percebe que aquilo não tá fazendo sentido pra você, não segue, sabe? A gente tem que seguir aquilo que traz coisa boa pra gente, tá? Se você vê que você não tem tanto interesse, lembra, menos é mais. Menos coisa pra você se preocupar, tá certo? Pra você checar, tá bom? Muito bem. E agora eu vou falar uma dica muito, muito legal. Nossa terceira dica de hoje sobre como ter menos estresse com o celular no nosso dia a dia já de dona de casa. Na hora de dormir, deixe o quarto escuro e longe de tecnologia. É muito importante que o quarto da gente fique livre de tecnologia, desses sonzinhos, dessas radiações, dessa luminosidade de aparelhos na hora de dormir. Isso é muito importante. A gente tem uma glândula aqui chamada pineal que ela capta, por incrível que pareça, ela está dentro aqui da nossa cabeça e ela é capaz de captar luminosidades mínimas, 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 tá? Então, na hora de dormir, se você tiver luz dentro do seu quarto, essa glândula vai captar essa luz e a qualidade do seu sono, a profundidade, a qualidade do seu sono já não é tão satisfatória, tá? Por isso que muitas pessoas acabam acordando cansadas, porque tem ou sons ou essas pequenas luminosidades atrapalhando na qualidade do sono. E aí você não tem, de fato, um sono recuperador, um sono que faz você regenerar o que é possível nesse momento de baixo metabolismo. Então, quando a gente dorme, quanto mais profundo é o sono, menos metabolismo a gente tem, quer dizer, menos desgaste. E é nessa hora que o nosso corpo aproveita para se recuperar do estresse que a gente já sofreu durante o dia. Então, é muito importante que deixar o quarto livre de tecnologia, sons e luzes, tá certo? Dica muito, muito importante, tá bom? Muito bem. Defina, essa é outra coisa bacana que eu falei já um pouquinho aqui, defina um horário para ligar e desligar o celular, né? Ou seja, para você se conectar e também para você se desconectar. Como eu falei, é bom você ter períodos para checagem, mas também você pôr limites de horário. Tanto limite de horário, né, do início, como limite de horário para o fim. Para quê? Para que você tenha intervalos, tanto na manhã como na noite, livre dessa tecnologia, para você não se deixar
influenciar nesses horários que são muito importantes, o tanto da manhã para você se concentrar realmente, acordar bem e se concentrar e estar disposta e já não estar recebendo influências negativas. Então, nesse horário da manhã, você, de fato, tem uma concentração para fazer o seu trabalho do dia a dia render, tá certo? E também no horário de dormir, para você ficar longe dessas informações ou dessa agitação que vem através dessa tecnologia, para que você possa descansar e guardar, na verdade, esse horário para você ter um maior relaxamento e dormir de uma maneira mais satisfatória. Então, essa é a outra dica, tá certo? Outra dica importante é não usar o celular em momentos de tédio. É assim, olha, quando a gente parece que a gente não tem nada para fazer, muitas vezes a gente acaba falando, tô aqui, não tenho nada para fazer, vou dar uma olhadinha no celular. E aí você acaba ficando um tempão ali, passando o dedinho lá no feed, tá certo? Que é uma coisa viciante. Só que o que acontece depois de um certo tempo é que você já tá tão viciadinha, digamos assim, nessa questão de ficar ali presa no celular, né, passando o dedinho, que lá dentro na cabeça você começa a criar momentos de tédio no dia só para poder ficar no celular. Como que é isso? Vou explicar melhor. É assim. Não é que, na verdade, você está cheia de momentos de tédio. É que, na verdade, depois que você fica viciado, como qualquer viciado, você vai criando, né? Você vai sentindo a necessidade daquilo e criando motivação para estar com aquilo na mão. É como, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, né, viciada em álcool, que bebe muito, essa pessoa ela vai criando motivos para estar sempre se relacionando com a bebida. Então ela começa sempre a convidar amigos, a ir em festas, sempre tem alguma coisa para comemorar, ela vai sempre criando motivos para estar se relacionando com o álcool. A mesma coisa quando você vai ficando viciado no celular. Você diz, eu uso só quando eu não tenho nada para fazer. Só que você, sem querer, vai criando esses não ter nada para fazer, justamente para ficar conectada no celular. E aí o que acontece com a produtividade do trabalho? O que acontece com as coisas que você tem para fazer no dia a dia? Elas começam a se acumular e depois, no final das contas, você acaba ficando com uma estima baixa, porque você começa a perceber que você não é eficiente, que as coisas estão ficando se acumulando, né? Às vezes as pessoas na família começam a perceber, começam a reclamar. E, na verdade, o que acontece é que você está mesmo passando por um processo de vício, digamos assim, ao aparelho, né? Como qualquer vício. A pessoa começa a ter uma degeneração, ela começa a ter um problema na qualidade de vida, na qualidade da sua vida, porque você fica presa a alguma coisa, tá? Então, é isso. Então, presta bem atenção nisso, se você não está já utilizando o celular, sempre criando motivos para você estar ali com ele na mão, tá? Então, é importante você usar o celular, o aparelho, que a gente fala de uma forma ativa, ou seja, você determina um período e você fala, este é o período que eu ativamente vou estar no celular e ponto. E é aquele período e acabou. Deu determinado tempo, tem até aplicativo, gente, para controlar o tempo que você fica ali no celular, sabe? Para as pessoas que estão já viciadas, digamos assim, vale a pena. Você chama Momentum, acho que é Moment. Depois eu ponho para vocês aqui. Eu vou olhar melhor. Para você ficar só naquele período conectado e não se deixar levar por essas influências, digamos assim, negativas, que é esse vício de você tá presa ali no aparelho e ficar criando coisas para você estar sempre entrando no celular, tá certo? Então, presta atenção, você precisa fazer uma autoanálise. Então, olhar para você mesmo e ver se será que você não tá nessa já, né? Não precisa ficar um tempo aí longe do celular, ou cria momentos para você se relacionar com ele, tá bom? E aí, o que acontece é que você vai utilizar os seus períodos de tédio que a gente tem mesmo no dia a dia, ou pelo menos deveria ter,
para você fazer atividades que são de verdade relaxantes, que são motivadoras, que são positivas na sua vida. Lê um livro, assiste um filme bom, um livro bacana, ou aproveita esse período para conversar com a família, conversar com um companheiro, para você fazer coisas que realmente te trazem prazer ou relaxamento. Aproveita esse período, por exemplo, para meditar. Quem não medita, muito bacana, tá? Então, essa é a dica para você mudar o seu hábito aí em relação ao uso do celular, certo? Agora, será que o celular é só vilão, é só coisa ruim? Não, tem muita coisa boa também, tá? Então, é aquilo que eu falei, você tem que ter um uso ativo do celular, você saber usar esse aparelho de uma forma positiva, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar ferramentas dentro do celular que são boas, mas de uma maneira consciente, de uma maneira inteligente, sem se deixar influenciar pelas coisas negativas. Então, uma das primeiras coisas que eu já falei várias vezes aqui para vocês e que é muito importante é você utilizar ferramentas de lista, por exemplo. Você pode usar papel e caneta? Pode, e é super eficiente. Mas se você está habituado a ficar com o celular, de repente, a baixar um aplicativo, tem o Todoist que eu já falei, o ClickUp também é legal, é uma maneira de você estabelecer as rotinas da casa, você estabelecer uma ordem de trabalho ou atividades que são realmente importantes que você não pode deixar de fazer, colocar naquelas listas, colocar uma lista secundária, por exemplo, ó, eu tenho 3 tarefas, é bem legal isso, eu tenho 3 tarefas que eu preciso fazer todos os dias, é bem legal esse jeito que é do CTD. Você coloca 3 tarefas que são importantíssimas, são as 3 primeiras da lista, e depois você coloca tarefas secundárias que você vai fazer se você tiver tempo, se as tarefas importantes não ocuparam realmente todo o espaço do seu dia, sempre colocando tarefas que são possíveis de fazer, tá certo? Muito bem. Outra forma de você usar o celular de uma maneira positiva, e isso é muito legal para as donas de casa, é utilizar o celular para você arquivar coisas importantes do seu dia a dia. Por exemplo, receitas que você gosta. Então, existem arquivos, né, existem aplicativos que são que você pode usar como arquivos. Eu já falei do Evernote aqui, depois eu preciso fazer um vídeo só para falar do Evernote para vocês, estou prometendo e não faço, mas vamos lá. Você pode usar um aplicativo como o Evernote, ou o Dropbox também é outro, ou o Note, então, são várias, no próprio celular às vezes tem lá uma ferramentinha para você fazer arquivo, e você pode colocar, por exemplo, as suas receitas, né, que você usa bastante, coisas que você gosta de fazer, ou alguém te passou uma receita nova, então você arquiva lá, e tem várias formas de arquivar. Você pode arquivar no Evernote, por exemplo, tirar uma foto, por exemplo, da receita e colocar. Você pode arquivar mesmo através de um site, por exemplo, pegar a receita e jogar lá para o Evernote. Eu gosto muito do Evernote. É o arquivo que eu uso, né? Você pode também arquivar as receitinhas de coisinhas caseiras que a gente faz para limpeza, para lavar roupa. E não sabe aquelas coisinhas que a gente fala, nossa, alguém me ensinou uma misturinha para... que eu ensinei aqui, né, já passei nos stories, receitinha para lavar meia, por exemplo, que é muito bacana. E aí você arquiva aquilo lá, porque você esquece, então usa o celular para fazer arquivo dessas coisas importantes em que você quer ficar lembrando, tá certo? Já falei aqui para vocês também que no celular você pode baixar aplicativos de meditação. Então, quem não faz meditação, eu recomendo muitíssimo, comprovado cientificamente, que é uma das formas da gente desestressar. E aí você pode usar o celular, que é um aparelho que pode causar estresse, vício, coisas negativas, mas você pode usar o celular para baixar ferramentas que vão te desestressar. Por exemplo, aplicativos de meditação. Eu já falei do Lojong aqui, que eu gosto também, já coloquei em vídeos meus, link, e eu estou testando agora um outro chamado Medativo, que eu também estou gostando.
para meditação. O Lojong eu gosto, assim, para quem vai começar, eu acho que é mais indicado. E o meditativo para quem já utilizou o Lojong, já está acostumado com meditação, ele é muito legal também, tá? E eu recomendo, você pode fazer 5 minutinhos por dia, 10, você determina o tempo, sabe? 10 minutos por dia é suficiente para você que está começando já ter muitos benefícios. Então, aí tá aí uma forma de usar o celular de uma maneira desestressante, tá? Muito bem. Outra forma é a gente se comunicar com as pessoas, como eu disse. Então, não é só ver, mas você utilizar o celular como forma realmente de comunicação. E como eu sugiro que você faça essa comunicação? Através de áudio. Ligue para as pessoas ou faça uma chamada de vídeo. Realmente se conecte de uma maneira mais direta, né? Embora você esteja usando o celular, mas de uma maneira mais viva, digamos assim, do que simplesmente ficar assistindo como um espectador as coisas. Então, faça chamadas, seja por vídeo, seja por áudio, mas realmente entre em contato mais direto com as pessoas. Então, essa é uma forma da gente que às vezes fica muito isolado, né? Como uma dona de casa fica às vezes muito isolada. Essa é uma forma de você interagir com as pessoas e eu realmente recomendo que você utilize realmente o aparelho de telefone celular como telefone, tá certo? Muito bem. E outra forma, então, de você utilizar o celular de uma maneira inteligente é você fazer uma busca ativa por informações e notícias. Então, não é simplesmente você entrar num feed de rede social e ficar vendo tudo que está aparecendo ali. Não, é você buscar ativamente aquilo que você quer, que você precisa de uma informação, ou às vezes buscar uma notícia, né? Às vezes a gente começa a receber pelo WhatsApp, isso é super comum, memes, você percebe às vezes até pelo monte de mensagem que você está recebendo que alguma coisa está acontecendo. E aí você vai ativamente, não ficar buscando assim aleatoriamente, assistindo, vendo o mundo passar. Mas não, você vai buscar de uma maneira ativa aquela notícia através daquelas lupinhas de pesquisa. Então, você quer saber uma informação, às vezes eu falo para as minhas pacientes no consultório, olha, o celular ele usa para a gente se informar, a gente tem que usar ele para se informar também, né? Porque às vezes, né, você precisa de uma explicação de alguma coisa e você não sabe, às vezes é uma forma de você se informar, de você aprender, tem muita coisa positiva mesmo, no celular em termos de aprendizado, de cultura, né, de educação. Então, é usar só que de uma maneira ativa, não simplesmente passando ali, deixando tudo que está ali entrar dentro de você. Tá certo? Bom, meninas, então esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, se vocês conhecem alguém que fica demais no celular, passa essa dica, passa esse vídeo para essa pessoa, porque a gente precisa realmente difundir essas informações, porque tem muita gente realmente que está tendo problemas de saúde relacionados com o uso excessivo do celular, tá certo? E se vocês gostaram, se isso foi útil para vocês, dá um joinha aqui para mim, curte aqui, que isso me ajuda muito a continuar fazendo coisas legais para vocês, tá bom? Vou deixar vocês por aqui. Um beijo e até mais!